Boa noite, pessoal. Então, depois da nossa enquete aí, oi Lara, foi até equilibrado, né? Dessa vez a nossa enquete, né? Mas venceu o golpe de 64, né? Então falta aí um minutinho para começarmos a nossa live. Então assim, hoje, né? Vocês estão vendo que o cenário está um pouquinho diferente, tá? Mas estamos aqui para falar um pouco do golpe de 64. Lembrando que hoje eu vou falar do golpe em si, tá, pessoal? Eu não vou falar sobre os governos militares, eu vou falar sobre todo aquele processo que gerou o golpe de 1964, beleza? Então, deu a nossa hora, vamos começar aqui. Então, para entendermos, né, o que aconteceu com o Brasil em 64, primeiro, né, alguns vão dizer que foi golpe, outros vão dizer, né, alguns defensores vão dizer que foi uma revolução que houve no Brasil, né? Então, primeiro é interessante entendermos esses dois termos aí, porque uns chamam de golpe, outros de revolução. Os que chamam de revolução dizem que o Brasil passava por uma ameaça de um golpe comunista perpetrado ali por João Goulart, né? E os que dizem que foi um golpe, né? É que foi algo que foi contra a Constituição brasileira, tá? Então, por isso que há essa discordância aí de termos, enfim. Mas, como é algo que foi contra a nossa Constituição, eu, particularmente, chamo de golpe o que aconteceu em 1964, tá? Mas, enfim, então qual era a conjuntura do Brasil naquele período lá em 64, né? Lembrando que em 61, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil, né? E pouco tempo depois, cerca de 10 meses depois, ele renunciou ao cargo de presidente da República. E quem assume no seu lugar? João Goulart. João Goulart, que era um herdeiro ainda daquelas políticas de Getúlio Vargas, do trabalhismo, do populismo, certo? Então João Goulart, ele tinha essa característica populista, né? Tinha sido ministro do trabalho de Vargas, tá? Então tem todo esse contexto aí que vai culminar. Então os militares já olhavam para João Goulart com um olhar meio cismado ali, com medo do que poderia acontecer caso ele viesse chegar ao poder. Então ele consegue chegar ao poder, mas aí vocês lembram, se criou o parlamentarismo no Brasil temporariamente, enfim, mas quando se volta o presidencialismo, ele tenta implementar uma série de medidas lá, né, os planos trienais e as reformas de base. E quando ele vai implementar as reformas de base, aquilo vai gerar uma instabilidade muito grande. Então aquilo vai gerar uma instabilidade muito grande no seu governo. Por quê? Os militares viam aquelas reformas, né, o apoio do Partido Comunista, tá, como uma tentativa de golpe. Lembrando que o contexto, por isso que eu coloquei inclusive os dois termos, né, o contexto é de Guerra Fria. Tá? Então, por isso que João Goulart foi sempre visto como uma ameaça. Quando ele vai fazer o comício lá da Central do Brasil, né, quem não conhece o Rio de Janeiro, a Central do Brasil fica do lado da sede do Primeiro Exército. E os apoiadores de João Goulart estavam com cartazes lá, né, reformas no peito ou na bala, cartazes do Partido Comunista, que na época era ilegal no Brasil. Então, aquela situação, ela foi vista como uma ameaça àquela ordem vigente no Brasil. Lembrando que os militares quase não deixaram tanto o JK como o João Goulart assumir a presidência da República no Brasil, né? Então tem todo esse contexto aí de Guerra Fria, né, do medo do comunismo, que vai gerar essa situação. Então o que acontece? João Goulart, né, as tropas do general Olímpio Mourão saem lá de Minas Gerais, rumo ao Rio de Janeiro, que era onde João Goulart estava. Ele vai para Brasília, né? Chegando em Brasília, alguns militares, os legalistas que apoiavam ele, ficam esperando lá uma ordem para resistir. De fato, essa ordem nunca partiu do João Goulart.
talvez ele temesse uma guerra civil, um derramamento de sangue ou coisa do tipo. Então ele evita que isso que ocorra, né? Vai para o Rio Grande do Sul, Brizola, né? Seu cunhado, diz, ó, vamos resistir e tal, e ele, não, galera, vamos esperar, não vai ser interessante, né? Isso aí vai durar apenas alguns meses. Então ele acabou tentando apaziguar aquela situação, e aqueles meses que ele achou que seriam apenas, né, acabou virando 21 anos dos militares no poder. Então, em resumo, o golpe de 64, né, quando os militares chegam ao poder lá, foi um golpe. Por quê? Foi totalmente contra a Constituição brasileira. A vacância na presidência foi decretada com o presidente ainda em solo brasileiro, né? O presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli, disse que o presidente João Goulart tinha saído do Brasil, mas ele estava ainda no Rio Grande do Sul. Então todo aquele contexto não foi algo legal. Por isso, né, que efetivamente nós podemos dizer legalmente, que houve um golpe militar, certo? Mas como eu falei para vocês, né, foi só para contextualizar aí, e quem sabe depois nós falamos sobre alguns aspectos da ditadura militar brasileira, tá? Falar sobre as torturas, falar sobre os governos, sobre, enfim, a desigualdade social, tudo que houve durante esse período no Brasil, né? Que aí é assunto para outra live. Como eu já disse para vocês, essas nossas lives são curtinhas, 5 minutos de história apenas, tá? Mas qualquer dúvida, galera, tô aqui no direct, tá? Pode mandar sua dúvida e qualquer coisa, estamos aí na próxima segunda-feira. Um abraço a todos e até mais.